pai, é só uma história, tá? E assim, iniciou um diálogo entre eu e o Gustavo. E ele se reportava a uma situação anterior, né, a que a gente tinha vivido. Isso se dá o nome de regressão na adoção, que para a psicologia é natural e que pode acontecer, como pode também não acontecer, e pode acontecer tanto com crianças pequenas quanto adolescentes. E eu sabia que isso poderia acontecer, porque na época eu fazia parte de grupos de apoio à adoção e tinha muitos relatos, né? Dentre essas questões aí, eu, nas conversas, né, com o Gustavo, enfim, ele se colocou algumas vezes como um bebê que queria ser amamentado. Ele pediu mamadeira, na época eu não tinha mamadeira, e eu tinha um copo com bico, e eu coloquei, né, o leite naquele copo e ofereci a ele como se ele fosse um bebê. Coloquei ele no meu colo e dei a ele. Isso aconteceu umas 2 vezes. Eu conversava com ele, né, que aquilo era uma história, que a gente estava brincando ali. Em uma outra ocasião, eu estava fazendo almoço e ele chegou próximo a mim e falou assim: pai, quando eu era bebezinho, você preparava a minha comidinha? Eu virei para ele e falei assim: sim, filho, é só uma história, né? Como ele já tinha iniciado dizendo que era uma história, isso é só uma história, tá? A gente vai brincar que a gente tá lá atrás, né? Que a gente tá lá quando você era pequeno. Eu falei assim: sim, meu filho, eu fazia, né? Cortava os legumes todos, a cenoura, a batata, batia tudo no liquidificador e dava papinha pra você. E aí, a gente conversava, né, sobre essas coisas e tal, e ele ia isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Teve um outro episódio que ele pediu pra lavar a cabeça dele, e quando eu estava, né, lavando a cabeça, ele perguntou pra mim se eu, né, ou a avó dele, a gente trocava ele, né? Trocava, dava banho quando ele era bebezinho. Sim, filho, a gente fazia isso sim. É uma história, né? Vamos falar então sobre essa história. E aí contei pra ele que eu dava banho, passava talco, passava, né, os produtos ali para não dar assadura, enfim. E ele foi absorvendo aquilo. E eu quero deixar, né, esse relato aqui para que você, né, que vá adotar, para você, se acontecer essas coisas com você, você não ficar surpreso. Para você que está vivendo isso, para você que vai adotar um dia, não se desespere, acolha o seu filho. O seu filho não tem nada, ele apenas está tentando se adequar dentro da nova realidade, dessa nova família. E ele precisa de organizar seus pensamentos, né, dentro de si, para que ele possa se enquadrar ali, né, dentro daquela nova realidade. E a gente precisa de, né, sempre buscar o conhecimento, sempre buscar se informar para que a gente possa ser a nossa melhor versão, né, para os nossos filhos. A gente não vai ser perfeito, mas a gente vai tentar ser a nossa melhor versão. Então, se caso aconteça algo parecido, você não se desespere, tá? Porque isso não aconteceu só comigo, não vai acontecer só com você, já aconteceu com outras pessoas e vai acontecer com mais outras pessoas. E que a gente precisa estar, a gente precisa estar ali presente na vida dos nossos filhos e vivenciar esses momentos com nossos filhos de forma positiva, de forma que acrescente algo, né, na vida deles e que eles possam conseguir romper essa fase para que os nossos filhos possam ter autoconfiança, né? Para que eles possam se resignificar diante da sua história, para que eles possam ser capazes de olhar para trás e conseguir seguir, né, com a sua história. E eu deixo esse relato aqui para de alguma forma ajudar, para a gente refletir junto. Seu filho não tem nada, ele apenas está tentando se encontrar, né, dentro da nova família. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um beijão.